Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Olha, hoje nós temos um tema por demais curioso, intrigante, interessante, sério, esclarecedor. Esclarecedor por quê? Porque derruba muitos tabus, muitos preconceitos, né? Isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre as virtudes dos orixás. Mas para a gente saber as virtudes dos orixás, primeira coisa, nós temos que saber o que é orixá. De onde veio esse nome, essas coisas todas. Então, tem que trazer alguém que é especialista nisso, né? E ninguém melhor para falar sobre isso, o nosso convidado, que eu já vou trazer aqui, Flávio Giró. Vocês já conhecem bem, né? Tá aí, ó. Flávio é naturólogo, Flávio é engenheiro, Flávio é geobiólogo, Flávio como é que é? Faz... Pão de queijo. Isso, faz de tudo, faz de tudo. Então, se pegar o currículo dele, acaba o programa aqui, porque ele é um autodidata, ele gosta de pesquisar, então, se for colocar tudo que ele já pesquisou, nossa, radiestesia, radiônica, coisas psíquicas, autodefesa psíquica, então ele. Mas hoje nós vamos focar num tema que ele domina, né? Conhece muito, vivencia, continua vivenciando ainda essa questão. Sem dúvida. E eu quero, Flávio, primeiro é um prazer receber você novamente aqui no Grego, cara, boa tarde, boa noite, bom dia para a tua audiência qualificada. Obrigado pelo convite para falar de um tema que me é muito caro, é um tema é um tema da minha intimidade, inclusive. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver, inclusive, com uma série de questões que envolve até questões de comportamento, de cultura e tudo mais. E eu estou aqui com toda a disposição do mundo para responder todas as suas perguntas. Estou preparado para isso, hein? Me preparei. Vamos lá. Desafio. Vamos lá. Então, primeiramente aí, a questão do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, de uma série de outras variantes que tem nesse aspecto das religiões africanas, não sei se eu posso chamar assim. Primeiramente, eu quero saber o seguinte: vamos trazer a origem delas de uma forma sucinta, não precisamos ir profundo. Claro. Vamos trazê-las, como é que surgiu no Brasil, vamos dizer, esses cultos africanos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, Grego, é que nós recebemos do Brasil, através do século XVI, XVII, XVIII, nós tivemos o afluxo através da diáspora africana, através desse contingente de negros vindos da África. Eles vieram de muitas etnias. Quando a gente fala em etnia, no âmbito antropológico, nós temos que levar em consideração três coisas. A primeira é a cultura, os aspectos sociais e os aspectos religiosos. Nós recebemos aqui no Brasil os negros vindos de três grandes regiões da África. Tá? Duas dessas grandes regiões, que foi Benin e Nigéria, eles carregam consigo uma cultura, e essa cultura leva o próprio nome da língua, que é o Iorubá. Então, quando a gente fala cultura Iorubá, nós falamos da cultura, da indumentária, da comida, dos usos e costumes, das relações de interdependência das relações sociais, da religiosidade e da língua. É uma coisa bem legal, que é uma singularidade isso no âmbito antropológico. Você fala lá, você fala do povo americano, fala-se o inglês. Você fala do povo brasileiro, fala-se o português. Você fala do povo germânico, fala-se o alemão, e assim por diante. Eventualmente, você pega a França, francês, tá? Mas, de todo modo, o Iorubá ela trouxe no seu bojo esse aspecto cultural. A outra coisa que nós temos que levar, só para a gente fazer esse desenho primeiro aqui, para que o teu telespectador, eu falo com um pouquinho mais de profundidade nesse assunto, Grego, que eu reputo o teu espectador como um espectador de um nível mais... É o pessoal mais sofisticado. Com além certeza. de tudo, o pessoal mais exigente.
né? Então, eu me fico perfeitamente à vontade para apertar um pouco na linguagem, sobretudo porque são pessoas que vão multiplicar esse conhecimento, ou essa informação, talvez, da mesma maneira como nós estamos discutindo aqui. Aconteceram duas coisas que a gente tem que levar que vai culminar numa outra coisa que aconteceu no Brasil, que foi a chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Então, nós temos os jesuítas que chegaram no Brasil e depois tivemos os negros africanos. Os negros trouxeram dois segmentos aqui para o Brasil. Eles trouxeram o islamismo, que há muitos negros que eram muçulmanos, que eram do norte da África, ladeado lá pelo Oriente Médio. Não fazia a menor ideia. Grego, inclusive, eles carregavam, eles às vezes estavam nus na frente, nas praças onde estavam sendo vendidos pelos feitores, pelos donos de escravo, eles estavam nus, e os muçulmanos carregavam consigo um pequeno colar com um pequeno trecho do Alcorão no seu pescoço aqui, denotando a sua devoção e a sua profissão de fé. Esse é o termo que a gente usa no islamismo, profissão de fé. Então, claro, junto com esse, ele trouxeram também a cultura deste povo, que, muito embora às vezes islâmico, eram iorubanos. Bom, o que aconteceu no Brasil a partir da instalação da monarquia aqui e o desenvolvimento agropastoril? Nós precisávamos de mão de obra e a mão de obra indígena não era tão potente quanto a mão de obra escrava, que era uma mão de obra muito resistente. A etnia negra ela carrega consigo essa característica da resistência física. Muito bem. E da longevidade. Coisa que o nosso índio às vezes não tem. Bom, então, nesse contexto, aconteceu o seguinte, eles traziam para dentro do seu convívio, muito embora fossem de regiões diferentes da África, mas uma coisa era comum nessas pessoas, nesses nossos ancestrais negros. Eles falavam praticamente a mesma língua, diferenciando um pouquinho o dialeto e tal, mas na hora que eles começavam a conversar, eclodia a sua cultura, a sua religiosidade e a partir daí eles passaram nos momentos que não era o momento de trabalho e eles saíam um pouquinho da senzala e iam para a roda de terreiro cantar e louvar os deuses africanos. Opa. E agora eu vou começar a entrar um pouquinho na nossa conversa aqui. Quem eram esses deuses africanos? Eram aqueles que eles consideravam as manifestações divinas em cada um de nós. Significa aquilo que é a vibração que vibra na nossa cabeça, que vibra na nossa alma. Então, cabeça ou cérebro, mente, em Iorubá é o Ori. Ori. Ori, coroa ou cabeça. Tem uma outra tradução dentro do nome, porque também é coração. O coração é uma coisa do islamismo, tá? Porque o Islã, assim como o chinês, acredita que a alma está dentro do coração. O iorubano, de raiz, ele crê que a alma está dentro da cabeça. Então, Ori. Só que cada uma destas almas carrega uma vibração, carrega um sentido, carrega uma virtude. A tradução para virtude é chá. Orixá. A palavra orixá significa a virtude que eu carrego dentro da minha alma. É uma expressão, eu acho que é uma das palavras mais bonitas que alguém pode dizer para uma outra pessoa, se ele estivesse conversando em Iorubá nós somos 20 milhões de iorubanos no mundo hoje, Grego. É uma nação, para você ter uma ideia. Eu olho para você, eu olho para você, Grego, eu estou te olhando agora, eu reconheço o seu orixá. Eu estou dizendo para você, eu reconheço uma virtude divina que você tem. Eu acho que é uma expressão máxima de amor que alguém pode destinar a alguém. Eu olho para você, eu reconheço o seu orixá. Então, essa é a primeira conversa, eu acho que fica interessante. E teve um detalhe agora, um detalhe histórico que é muito legal. Eu ia falar um palavrão aqui, mas um detalhe muito massa. Que teve um momento na história da humanidade, quando o Império Romano sai e vai
para o Egito e ele não precisa passar obrigatoriamente pelo norte da África. As campanhas romanas, o que os romanos fizeram? Os romanos foram se apropriando de tudo quanto é cultura. Os romanos, inclusive, se apropriaram até dos deuses gregos para dentro do seu palácio, né? Então, faziam as oferendas para os deuses. Nós vamos falar de oferenda depois. E não foi diferente quando eles passaram pelo norte da África e viram, mas espera um pouco, o que é isso que vocês estão cultuando aí? Deus esse, Deus aquele, Deus... Ah, agora, quando eu falo assim, agora para o nosso telespectador, quando eu falo dessa forma, eu estou falando agora daquilo que a gente considera o mistério menor, aquilo que o afegão médio compreende. Quem é esse? Quem é aquele? Então, isso tem um caráter até de um personagem. Quando a gente vai falar de orixá, quem está vendo de fora, mas é o fulano de tal, é Ogum, é Xangô, sabe Deus, ele dá um nome para isso. E aí depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso. Então, os romanos até trouxeram isso aí. O que aconteceu com a doutrina católica? A doutrina católica adotou exatamente esse mesmo formato para construção doutrinária. O que nós fazemos quando louvamos Santo Antônio? O que nós fazemos quando... Agora, nós estamos gravando esse programa hoje, numa semana onde nós cultuamos o mistério maior da doutrina católica, da doutrina cristã, que é a morte do Cristo Jesus. O que significa isso? Quem é esse personagem? Então, quando a gente transita pela Bíblia, nós vamos encontrar os 16 orixás como personagens ali dentro da Bíblia. Só que trocou de nome. Mas isso tem importância? Não tem importância nenhuma. Você cultua o que você quiser. O importante é que você precisa ser levado para um outro nível, reconhecer que o seu semelhante é a manifestação divina, reconhecer que o seu semelhante é aquela pessoa que por ter uma virtude diferente da sua, você pode se servir dessa virtude, se servir dessa habilidade, é uma habilidade, e em seu benefício você pode trocar com ela a sua. Um advogado pode se servir de um médico pode se servir de um economista e assim por diante. Agora, me diz uma coisa, você falou, quando é que os africanos eles descobriram, vamos dizer, como é que começou essa ligação? Vamos buscar a origem disso. O esoterismo, as outras doutrinas, tudo tem a sua história da cosmogênese, digamos assim. Como é que foi a cosmogênese africana? A cosmogênese africana é uma coisa muito interessante. Tá? Nós temos dois bons autores. Tá. Dois deles são brasileiros e um deles é cubano. Tá? Eu sempre, você sabe, alguns dos teus telespectadores me conhecem, eu sou extremamente pragmático e, para mim, se não tiver uma evidência, é apenas uma hipótese e fica o dito pelo não dito. Foi muito bem. A cosmogênese africana, ela é a mais antiga delas todas. Os primeiros registros datam de 14 mil anos. Os registros, então, são registros quase que pré-históricos. Né? Depois nós tivemos uma segunda série de registros há 7, 8 mil anos, entrelaçado com a cultura hindu, e depois aquilo que foi lido e relido à luz de uma intelectualidade superior. Quando eu digo intelectualidade superior, são as pessoas que se debruçam em cima de princípios e conceitos dentro dos mistérios maiores. Pois bem, então, se você pegar todas as lendas e histórias contadas há 14 mil anos, nós não tínhamos nenhum conhecimento sobre paleontologia. A paleontologia é o ramo da ciência que estuda a evolução das espécies. Sim. Certo? Então, quando nós pegamos a cosmogênese dita e contada pela história, tá, nós vamos encontrar, primeiro, Deus criou Olorum. Olorum, a palavra Olorum, em Yorubá, significa o Senhor de todos os destinos. Tá? Existem outros nomes, vamos ficar com esse, apenas para não criar confusão. Olorum, quando criou o mundo, na verdade, quando criou o universo, especificamente quando ele criou a Terra e quando criou os seres vivos, ele deixou na beira da praia
uma linda mulher responsável pela capacidade genitiva, pela capacidade geradora. Uma mãe geradora, capaz de gerar todos os filhos da Terra. Esses filhos, essa forma básica vinha de um lugar. Esse é o primeiro sentido. Isso vinha de um lugar das profundezas do mar, rastejavam pela terra, ficavam de pé e iam povoar a terra. Onde tá escrita essa história, Flávio? As outras religiões... Isso faz parte. Por exemplo, eu tenho a obra de Reginaldo Prandi. Sim, porque tem o Corão, tem a Bíblia, tem uma... Posso dar essa referência Torá, aqui, exato. Tá? O Reginaldo Prandi, tá? Cortando. Essa aqui é a obra de Reginaldo Prandi, ó. Mitologia dos Orixás. É uma obra sociológica, tá bem marcada aqui, é um livro de estudo. Né? É um sociólogo paulista, um homem de muitas letras, tem um resgate histórico muito grande. Tá? E esse é um primeiro evento. Tem uma outra fonte geradora onde fala que uma velha, muito velha, ela sentada à beira de um lago de águas paradas, purula das profundezas deste lago, um lago pantanoso, as primeiras formas viventes. Então, nós temos dois sentidos de produção da vida. A vida dentro dos lagos, dentro da água doce, e a vida gerada dentro da água salgada. Então, nós temos... Agora, quando você vai estudar paleontologia e a biologia contemporânea, você percebe exatamente, quem estuda sabe, que nós tivemos duas formas de vida, principalmente as formas invertebradas, vindas da água salgada, e as formas vertebradas, vindo das águas paradas, das águas lodosas. É onde surgiu o osso, onde surgiu a articulação e tudo isso aí. Então, isto é contado há mais de 14 mil anos. Há 14 mil anos, 15 mil anos, 10 mil anos. Isso é contado. Isso a tradição oral vem nos dando conta de quem eram esses comandos divinos. E esses comandos divinos passaram... A evolução humana agora passa por esse viés. A segunda etapa, a primeira etapa é a etapa geradora. A segunda etapa é a introdução da consciência nos seres viventes. Então, o que acontecia? Muitos seres viventes estavam perdidos a gente chama em noite fechada, em selva fechada, em noite de lua nova. É um lugar absolutamente escuro. Selva fechada, noite de lua nova, escuridão total. Essa metáfora na cultura, ela é a ignorância. Então, alguém precisa, com a sua virtude, ser o professor, ser o instrutor, aquela pessoa que vai caçar as almas perdidas da ignorância e trazê-las para a luz do conhecimento. Então, eu já vou desenhar o primeiro orixá, Oxóssi. Oxóssi é o caçador. É aquele que, com o seu saiote de penas, sai em busca dessas almas ignorantes que foram geradas, mas agora ele vai dar a elas o sentido do conhecimento, o sentido do saber, da capacidade de evoluir através do conhecimento. E ele não pode errar. Ele é o caçador de uma única flecha. Então, ele vai... Esse desenho... Bacana. Desenho grego... uma simbologia, né? Isso, não, mas esse desenho era contado de geração em geração para aquelas criaturas que estavam ali na aldeia, pessoas ignorantes, pessoas simples. Elas não têm acesso à alta intelectualidade dos mistérios maiores. Ela precisa primeiro passar pelo crivo do mistério menor, entender que ela precisa sair da ignorância pelo estudo e talvez ela precise de alguém que a ajude. Quem? Alguém que tenha a virtude de ensinar. Quem é essa? O filho de Oxóssi. O filho de Oxóssi é um professor. É o cara que nasceu para ensinar. O cara tem a manha. Essa é a virtude. Então, aí você vai desenhando. Por outro lado... É interessante você falar isso aí. Espera aí, que isso é interessante o esclarecimento.
Porque quando você fala filho de Oxóssi, por exemplo, eu já passei por uma série dessas doutrinas. Então, parece que alguém que foi feita a cabeça ou passou por um procedimento e tudo. E aí, não, você está falando que é exatamente alguém que compra a ideia, vamos dizer assim, eu passo a ser filho de Oxóssi, é um professor, entendeu? Ele É um professor, é um curador. Não passou por nenhum processo iniciático, isso que eu quero dizer. Não, absolutamente não. É isso aí que eu quero chegar. Porque a impressão que se tem a iniciação... Você passou por algum processo. Não, absolutamente não. Essa que é a impressão. Eu falo de Oxóssi com muito carinho, que eu nasci de barriga, filho de Oxóssi. E depois eu fui feito. Eu nasci, quando eu falo nasci de barriga, essa foi a virtude divina que me foi infundida. Eu sou honrado por isso. Eu cheguei num momento, em 1975, lá em Ribeirão Preto, na tenda de Umbanda, do qual eu passei pelas minhas primeiras iniciações, eu fui feito para Oxóssi, naquela época, já com essa conotação de barriga. Já nasci assim, tá? E tem pessoas que nascem com o dom da justiça, são juristas, são advogados, são operadores do direito, tem pessoas que têm uma capacidade tremenda de transformação. Tá? São pintores, são expressões das artes plásticas, são pessoas que têm o dom de transformar as palavras em poesia, as palavras em contos. Então, são pessoas que têm essa capacidade transformadora. Tem pessoas que são os executores da lei, um promotor, um oficial, um policial, que são pessoas que empunham a espada, que faz com que a lei seja cumprida dentro de regras rígidas. E assim as coisas vão... E não necessariamente essa pessoa foi um advogado, um bom jurista, um bom juiz. É muito difícil a gente encontrar isso hoje, mas, de todo modo, a gente encontra bons juízes, eles não necessariamente passaram por uma iniciação num tempo, evidentemente. Não tem nada a ver. É interessante você focar isso para desmistificar essa questão. Quer dizer, se eu me identifico como filho de Oxóssi, vamos dizer, não significa que eu passei por uma iniciação, por um procedimento numa casa disso. Eu posso ser filho pela função que eu exerço. Né? Exatamente. É a virtude do orixá. Vamos falar em termos... Exatamente. Você nasce com essa virtude. E, às vezes, você... E é muito comum, Gregor, tem pessoas que são tão sacadas em sua vida, são pessoas muito especiais e que elas têm as suas virtudes são multifacetadas. É uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa gentil, uma pessoa laboriosa, criativa, justa, e é um bom instrutor. Tem pessoas que têm essa característica. Que não, eu estou falando por mim, talvez por você, falo por ti também. A gente tem as nossas limitações. A gente faz 2 ou 3 coisas bem legais. As outras a gente não faz tão legal assim. Mas a gente se esforça para aquelas que a gente faz bem, a gente ser o melhor naquilo que a gente faz. Da melhor maneira possível, incorporando os nossos semelhantes à nossa aura vibratória, de tal forma, olha, você pode aproveitar a minha virtude a qualquer momento. A nossa virtude, Grego, é como se nós carregássemos uma mochilinha. Essa mochilinha, ela não pesa em nós. Mas a hora que a gente precisa, a gente abre a mochila, é como se Deus falasse através da gente. Isso é empáfia? Não. Isto é muito legal isso. Você poder fazer alguma coisa, sem dúvida, esteja você onde estiver. E o que é que faz a doutrina na iniciação? Agora, a gente falando de todas, eu estou falando das mais variadas, desde do esoterismo clássico, do misticismo, da magia cerimonial, da magia operativa, que tem distinção, enfim. Qualquer um desses segmentos, até os próprios movimentos religiosos, tem por função levar o indivíduo a esse estado. Eu me reconheço como um ser divino, como uma essência divina,
em mim irradia uma centelha virtuosa da fonte criadora e ela está à disposição, em meu benefício e em benefício daquelas pessoas que estão ao meu lado. Na iniciação, é mistério. Vou falar agora do candomblé e da Umbanda, onde eu transito. Mas deixa eu fazer uma. Aí a minha pergunta vai caber exatamente onde você vai falar. Fala. Antes da gente ir com os demais atributos dos orixás. Mas pode falar. Quando eu vou numa casa de Umbanda, de candomblé, outras cerimônias, eu vou lá fazer o quê? Por que eu converso com orixás? Por que eu converso depois? Eu vou te perguntar sobre entidades. Vamos aproveitar para esclarecer aqui. O que eu vou fazer lá? Não sendo o meu desenvolvimento mediúnico, isso aqui. Você não é adepto da casa e do movimento, é isso? Perfeito. Eu vou lá visitar. Alguém me convidou para eu ir lá e tudo isso aqui. O que essas pessoas vão fazer lá? Por que então, basicamente são duas coisas, né, Grego? A primeira coisa é a curiosidade. Todos nós temos uma curiosidade porque é novo, temos uma curiosidade pelo mistério, temos uma curiosidade... como alguém vai nos dar o que a gente quer. Você mexe com essas coisas, essa frase é lapidar. Você mexe com essas coisas, mas com que coisa? Esse negócio de macumba aí, de trabalho e tal. Aí eu paro um pouquinho, me fala o que é que exatamente você está querendo, de repente, pode ser que sim, pode ser que não sei, me explica, me pergunta mais sobre a sua curiosidade. Então, aí, num momento como esse, é importante que a gente direcione estes indivíduos para momentos. Aqui, agora é o momento do mistério menor, que é a celebração, é a magia cerimonial. Magia cerimonial é aquela que você pratica, que você faz, repete, até que você desperta para a parte operativa, que é a alta magia. Aqui embaixo, na magia cerimonial, você vai lá para uma sessão de palestra e passe. É a primeira, geralmente é essa que tem. Lá a pessoa faz uma palestra, fala um pouquinho sobre um tema cotidiano, eventualmente pode até pescar alguma coisa sobre o evangelho, está tudo certo. Né? Fala um pouquinho sobre aquela semana que está sendo uma comemorada, aquele orixá, aquela vibração e tal, e agora vai ter uma cerimônia. Nessa cerimônia, o dirigente da casa, o babalorixá ou ialorixá, a palavra baba era do Yorubá, significa pai, ialô, mãe, tá? Então é muito comum, não é babá. Babá é outra coisa, babá é quem cuida de bebê, tá? Às vezes utiliza essa expressão nos terreiros. Ô babá. O que acontece? Eu vejo aqui, os adeptos aqui tratam a Tânia carinhosamente por esse termo. Ô babá, porque é quem cuida, né? Mas é baba, o acento tônico é na primeira sílaba, baba. Babalorixá é aquele que cuida do orixá, que cuida do santo, que cuida da virtude dos seus adeptos. Então ele vai fazer uma cerimônia e o curioso, o que está passando pela primeira experiência, ele vai ver duas coisas básicas. A primeira delas, a música e a dança. Tem um ritmo aqui. Tem um ritmo. Tá? Uma música e a dança. E depois ele vai ver uma expressão anímica. Não é expressão mediúnica, é uma expressão anímica. A pessoa entra num estado alterado de consciência. Eu sempre brinco com as pessoas. O orixá não dá, o orixá não incorpora. O orixá é uma manifestação de alma. Muito bem lembrado isso. Muito certo, bem importante você dizer isso. Porque eu fui lá, recebi Oxós, recebi o Xangô. Não, você não recebeu. Tá? Não tem. Ele não vem de lugar nenhum do lado de fora. Ele está com você, e aí você, naquela cerimônia, que é magia cerimonial, o canto, a dança, esse ritmo, produz uma dinâmica no seu psiquismo e na sua alma, e você vai dançar de um determinado jeito. Você vai ter um gestual de um determinado jeito. Né? Esse gestual ele pode ser
mais expansivo, mais aberto, pode ser um gestual mais contido, mais duro, mais envelhecido, talvez. Isso tudo é tudo muito bem engendrado na magia cerimonial. Todos os nossos ouvintes aqui, todos os nossos telespectadores que são praticantes de magia, eles sabem exatamente o que nós estamos falando. Quando você vai praticar uma cerimônia, você junta todos os elementos na sua prática magística, no seu gabinete magístico, e você repete aquela operação dezenas de vezes, centenas de vezes, até você começar a obter os primeiros resultados. Vamos lá, vamos voltar para a cerimônia. Terminei a cerimônia, é sempre bom ter um responsável na casa que fique ali à disposição, principalmente desse visitante curioso. Então, que bom que você veio, que legal, seja sempre muito bem-vindo. Você tem alguma pergunta a fazer? Eu já dei o esclarecimento para ele antes. O que ia acontecer? Era uma gira de Oxóssi. Ia acontecer tal coisa. A pessoa ia mancar de uma perna. O batuque é um batuque ritmado forte. Ele vai ter grito. Tá? Então, eu explico isso tudo para a pessoa. Então, ficou alguma coisa que você gostaria de perguntar? É natural que a pessoa pergunte. E que tenha alguém da alta intelectualidade da casa. Alguém que tenha o trânsito na alta magia, o trânsito no mistério maior. Vem cá agora. Macrovisão. Falar de forma a pessoa que ela entenda, claro, você não pode subjugar a pessoa pela sua ignorância, pelo amor de Deus, é um crime, mas você dizer a ela, olha, e que bom que você gostou, esperamos que você volte aqui outras vezes. Quando é que vai ter tal cerimônia? Quando é que vai ter tal? Eu fiquei sabendo que na quinta-feira que vem agora vai ter um negócio de gira de Exu. Eu posso vir? É um fascínio! Porque é um trono divino, é uma expressão divina que permeia por todos os orixás. Não sei se você quer falar agora, mas... Vamos esclarecer. Já que você falou em Exu, e tem outra entidade muito conhecida e muito famosa, a Pomba Gira, não sei como é que diz, não sei de onde deriva esse... De onde deriva? Grego, eu não sei exatamente. Eu vou usar de sarcasmo agora. Você me permite? Claro, claro. Me permite? Mas vai sobrar para você, porque você vai mexer na ferida de um monte de gente aí. Não, muito pelo contrário. É um nome muito comum. Grego, seguinte, nós que estamos na lida pedagógica, o teu programa tem uma função pedagógica. Você não está aqui de brincadeira, eu também não. Imagina? Não. O quê? Então, o princípio básico da pedagogia, você vai aprender uma coisa de um determinado jeito. Eu sempre brinco que eu achava que eu sabia fazer macarrão à carbonara, até o dia que eu aprendi a fazer macarrão à carbonara. Eu desaprendi. O que você achava? Eu desaprendi e reaprendi. Eu aprendi de um jeito, desaprendi e agora eu reaprendi. Então, hoje, se você vier aqui e me pedir um macarrão à carbonara, eu faço um macarrão à carbonara à moda romana. Não tem para ninguém. Eu bato um bolão nessa área, velho. Então, quando eu falo de pomba gira, quando a pessoa me pergunta, eu faço uma brincadeira para baixar a bola. Pomba gira deve ser uma pomba com disritmia ou com distúrbio neurológico, uma pombinha que fica girando. É isso que você está me perguntando? Não, é aquele negócio que tem aquelas pessoas que dançam assim, faz uns movimentos sinuosos, geralmente tem a ver com coisa de feminino. Tá, desculpa, para. Você quis dizer Pambu Nidla. Pambu Nidla. É isso? Que Pambu Nidla. Pambu, começa com M. Mpambu Nidla. Essa expressão significa caminhos cruzados, entrecruzados, encruzilhada. Então, esse sentido no candomblé, no Yorubá, no candomblé de raiz mesmo, essa expressão que você acabou de dizer agora aí,
da coisa que gira, enfim, não existe esse personagem, não existe essa manifestação. Essa é uma manifestação contemporânea que, de alguma forma, degenerou um pouquinho, principalmente dentro do movimento umbandista. Tá? E acaba apresentando no âmbito cerimonial, aqui embaixo, aqui na cerimônia, algumas manifestações que muitas vezes quem está olhando de fora pensa que é bandalheira, pensa que tem a ver com sexualidade desvirtuada, nome feio, aquela bebedeira que entorpece, que deixa embriagado, o cigarro que dá entorpecimento. Isso não tem nada a ver com a doutrina. Nada, absolutamente nada. Então, que tipo de manifestação é essa, então? Pois é, essa manifestação é uma manifestação divina que permeia por todos os orixás. Toda vez que você vai cultuar qualquer orixá, nós precisamos falar dos 7, pelo menos, sim, o 8º orixá é força, vigor, vitalidade e desejo, incorporado numa única figura de Exu. Exu representa força, vigor, vitalidade, desejo, ímpeto, vontade. É aquela energia kundalínica. Ela brota da essência vital do indivíduo. Então, por que é a encruzilhada? Eu fiz um vídeo uma vez sobre essa questão, eu posso sintetizá-lo aqui em 3, 4 palavras. Eu estou seguindo pela minha vida, dispondo do meu vigor, da minha vitalidade, da minha vontade. Chega um determinado momento da minha vida, eu preciso ou parar de fazer o que estou fazendo e morro, ou vou redirecionar o meu caminho. Eu terminei de fazer o meu trabalho, agora eu vou fazer um mestrado, um doutorado, vou alavancar os meus negócios para um outro segmento de atividade. É nesta hora, Grego, que simbolicamente, alegoricamente, está na encruzilhada este personagem. Este personagem ele é andrógeno na sua manifestação. Não é um e outro. É um Exu masculino e um Exu feminino. Isso Mas tem um monte de nome. Não, isso não. Eu tô falando dentro do conceito do conceito da automagia, tá? Da autointelectualidade. Aqui embaixo, Grego, precisa, às vezes, de transitar com algumas pegadas como essa. A gente só precisa ter cuidado para não sair falando palavrão feito louco, falando aquele monte de besteira, tendo um comportamento anômalo dentro de uma cerimônia e justificar esse comportamento, porque a entidade que está fazendo, isso não é honesto, pelo amor de Deus. O cara vai lá, fala bobagem, se insinua com uma pessoa que está fazendo a consulta, a médium da casa ali, toda recatadinha, mas na hora que tem essa manifestação, ela se insinua para um consulente. Isso não é legal, isso não tem nada a ver com a doutrina. Tá? Isso é um desvio, como em todo lugar tem isso. Desvio anímico. Voltando a essa história da... Oi, pode perguntar. Desvio anímico. Grego, eu posso... São quase... Eu comecei em 75 na Macumba. O que eu posso te dizer é que, na maioria dos casos, é bandalheira mesmo, cara. Se me perdoe, sou sincero com isso, eu falo isso com bastante tranquilidade. Tá? Existem médiuns que têm essa manifestação anímica e não mediúnica de incorporação, manifestação anímica, e a manifestação é verdadeira. Ele traz esse sentido na sua manifestação no momento da cerimônia, bem legal mesmo, tá? E até tem é capaz de dar um nome, ser um personagem naquele momento, né? e dar bons conselhos, boas orientações, a ponto de levar o indivíduo para o próximo nível. É o canal que você está abrindo, né? É o canal que você está abrindo no momento. Você está ali abrindo o canal, tá? Os fins justificam os meios dessa hora. Perfeito. Os fins justificam os meios. Vamos seguir. Então, só voltando lá.
A hora que eu vou redirecionar a minha vida para um determinado momento da minha história, quem está plantado ali na encruzilhada é essa figura andrógena de Exu. O que você quer agora? É como se você chegasse e falasse, bom, agora eu tenho uma nova proposta para a minha vida. No culto, a primeira coisa que nós fazemos é oferendar a Exu. A gente vai para uma cerimônia, é uma cerimônia contida, é uma cerimônia densa no sentido vibracional, é uma cerimônia, às vezes, de muita lágrima, é uma cerimônia bonito de ver, é a hora que você fica frente a frente com essa vibração. É como se você tivesse, né, chegasse naquela encruzilhada e ele vai dizer para você: eu sou esse ser andrógeno, eu sou o masculino e o feminino. Você está precisando de força, de vigor, de vitalidade? É comigo que você vai por esse caminho. Está te faltando desejo? Está te faltando vontade? Está te faltando ímpeto, tesão? Então você vem comigo. Eu sou esse aspecto feminino. Você vem por aqui. A mulher tem esse caráter adaptativo, esse joguinho de cintura. O masculino tem essa coisa mais impetuosa, tanto que toda a simbologia desse orixá andrógeno, ora é flechado, robusto, tem a forma de um falo, de um membro em riste. As pessoas olham para aquilo, mas como? Isso é bandalheira. Como é isso? Um bilau duro? Como assim? Pelo amor de Deus. Ou mesmo a figura sinuosa de uma dama, de uma mulher, pronta para incorporar esse sentido da vontade, do desejo. A hora que você tem isso incorporado em você, caminhe com segurança. Você está abençoado agora. Segue adiante, segue nesse sentido. Essa é a figura. Agora, tem essa idiosincrasia, essa questão de nomenclatura dentro do culto. Mas não tem problema, não tenha dúvida. Claro que tem, sem dúvida. Isso é natural, tá? Acontece em todo lugar. Tem gente. Eu sempre sou um negócio da mecânica quântica, né? Tem a turma dos quânticos, tem a turma dos. Sei lá. Bom, mas isso deixa eles quietos lá. Flávio, eu quero. O tempo já está voando e, nossa, papo bom é assim, né? Eu quero saber o seguinte: os atributos, falamos de Oxóssi, né? E quero saber os demais. Então tá. A gente pode começar pelo começo. Tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que nós acabamos de dizer aqui, faz parte das minhas convicções. Claro. Toda vez que nós falamos de convicção, a primeira vibração que nos vem à cabeça é o ato de crer. Tá. A fé. Tá? Dentro do culto, a fé ela é algo que precisa ser experimentada. O orixá da fé que é Oxalá, no cristianismo está sincretizado com Jesus. Né? Tá. Antes de você seguir aí. É a expressão máxima da fé. Antes de você seguir, fala das 7 virtudes. Então, quais seriam as 7 virtudes? 7 virtudes. A fé. Tá. O amor. Tá. O conhecimento. Essas são as 3 primeiras básicas. Depois, as interventivas. Vamos lá. A fé, o amor, o conhecimento. Depois, a lei e a ordem. Justiça e lei e justiça. Tá? Geração. Desculpa, geração, evolução e transformação. São 8 virtudes, então. Não, desculpa. Pera, porque eu estou tentando fazer o desenho aqui, que eu tinha um texto aqui. Vamos lá. Fé, amor, conhecimento, lei e ordem, geração e evolução. Tá, o 8º. Não tem nenhuma coisa ruim aí no meio. É tudo coisa boa. Não. São virtudes que nem. Eu preciso falar aqui. Aproveitar. Eu preciso falar do pastor Ricardo lá de Curitiba. Pastor Ricardo de Curitiba, fazer uma homenagem a ele. Tá? Ele veio uma vez falar para mim, mas esse negócio de Exu não é o demônio. Falei, não, pastor, negócio de demônio é com a tua doutrina. Você que cuidou do demônio. Foi vocês que geraram isso. Na nossa doutrina não tem o demônio. A única coisa que nós tememos é a morte.
A morte transita pela nossa. O nosso desejo é a gente quer ficar muito mais tempo na Terra para obrar em nome de Olorum. A morte é sem dúvida. Agora, o diabo não, o diabo é um problema seu. Foram vocês que criaram esse personagem. Cuida dele, você. Nós não temos nada que diga que. Então, hoje ele é da denominação daquela lá do. Meu Deus do céu, Vitória em Cristo. Ele é um grande pastor, é uma pessoa. Pastor Ricardo, ele vai estar nos assistindo, vou mandar o link para ele depois. Pastor Ricardo, um abraço carinhoso ao senhor, um abraço às suas ovelhas, ao seu ministério. O senhor é um homem de Deus. Tá? E uma vez ele me perguntou essa história da pombagira, a mesma coisa que você perguntou, cara. E essa história do Exu, mas o Exu não é o demônio. Mas como demônio, rapaz? Nós não temos demônio no nosso culto. A gente cultua, se esforça para ser uma pessoa boa, o máximo possível. Quando não vem, a única coisa que vem retificar a nossa é a espada da lei. Se você faz xixi fora do pinico, Ogum vem com a espada. Negão, presta atenção. Volta para o caminho. Mas não como um castigo, mas como uma ação retificadora. Você está precisando de um professor novo para você? Tudo que você já aprendeu está tudo bom para ti? Quem sabe eu te arrumo um professor novo? Quem sabe você tem um desafio maior na tua vida? Quem sabe? Vamos! Agora, isso que você está fazendo está errado. É a hora que a espada crava na tua cabeça, no teu eixo magnético e vem dizer para você, presta atenção, você está fazendo coisa que não deve. E não é nada de demônio, pelo amor de Deus. Segunda virtude. Nós estamos na segunda virtude. Falta um monte. Vai. Amor. Amor é a capacidade de compreender o seu semelhante da forma como ele é. Ponto. Conhecimento. Falamos dele, Oxóssi. Conhecimento tem a ver com saúde, bem-estar, prosperidade. O conhecimento, o saber, te leva para um outro patamar. O conhecimento é o instrumento básico da transposição, da evolução. Justiça. Justiça é todo sentido, inclusive justiça, o sítio sagrado onde nós cultuamos o orixá da justiça são as pedreiras, as montanhas rochosas, porque aquilo é imutável, são leis pétreas. Tá? Agora, para que essas leis sejam cumpridas, para que essa ordem seja mantida, existe o sentido da lei, que é Ogum. Tá? Depois nós temos a fonte geradora. Você falou justiça. Justiça não é Xangô, que você acabou de dizer? Xangô. Tá, porque você não citou o nome. Esse é o orixá. Porque como tem vários nomes, às vezes, designativos, então, Xangô é o mais popular deles todos, né? Então, o trono do amor é Iemanjá, por exemplo, o trono da geração é Oxum. São os mais conhecidos. São os mais conhecidos e tudo mais. Fazer associação. Ogum é o da lei, Oxum é o da geração, muito embora Oxum também tenha a ver com a questão da beleza, porque a beleza é algo no culto que é algo construído, é algo montado, precisa de a beleza nasce de um útero, a beleza nasce de uma mãe geradora. Tá? Evolução, geração, transformação. Transformação é aquela mãe que eu contei lá no começo da nossa história aqui, é aquele momento em que as coisas acontecem de forma muito lentas, muito devagarinho. A transformação não se dá num piscar de olhos, como o estampido de um relâmpago. A transformação é algo que precisa ser maturado. Gradativo. A uva se transforma em suco de uva, se transforma em mosto, fermenta e vai evoluindo até se tornar o vinho. Isso não acontece no final de semana. Acontece 2, 3 anos, dependendo da colheita, e assim por diante. Tá? E aí nós chegamos no final da nossa jornada, né, que também dentro do âmbito da transformação tem Obaluaê. Tem um outro personagem que ele carrega consigo esse sentido, o sentido da transformação no momento da nossa passagem para a hora que a gente volta à Terra, a hora que a gente volta para o barro, e através desse barro, dessa lama, a lama lá do fundo do lago, que foi moldada por Nanã Buroquê, ou Burocô, essa velha, que ela com o seu ibiri, com a sua mão, ela molda essa forma humana, o ser
biológico, e depois ele volta. Tá? Tem autores que dizem que é um Obaloaê, outros dizem que é Chapanã, e afim, mas de uma forma didática, nós temos esses três. Permeia por todos eles Exu. Exu, que é o orixá andrógeno, força, vigor, vitalidade, desejo e vontade feminino. Esse é o truque. Me diz uma coisa, tá? Agora vamos lá, vamos para o... Estamos indo bem, legal, dentro do tempo. Vamos para o culto das imagens. O que adianta eu ter Adianta eu ter aqui no meu escritório, no meu estúdio, uma imagem de Oxóssi ou de Iemanjá ou de uma outra entidade? Isso vai me dar o quê? É normal, vamos dizer, o culto africano? É normal você cultuar imagens também, assim como outras religiões e doutrinas o fazem? Tem alguma representatividade ou é só para lembrar que está lá? Vamos voltar, querido amigo telespectador, você que é praticante de magia cerimonial. Eu tenho certeza que você tem no seu gabinete, no seu local operativo, você tem lá alguns símbolos, algumas imagens que te faz acessar o seu consciente, seu inconsciente sobre aquele... Com certeza. Sobre o sentido daquele. Tá? Eu, quando olho para... Aqui em casa, não, mas lá na casa onde a Tânia é a dirigente, eu quando entro mesmo que eu vou fazer, para você ter uma ideia, ontem eu fui lá, ontem à tarde, eu fui trocar uma lâmpada. Eu fui fazer um ato mundano. Corriqueiro, fui trepar numa escada para trocar uma lâmpada, que estava queimada. Você pode trocar a lâmpada para mim? Ô, Grego, eu não consigo entrar no templo se eu não olho para o altar. E aquelas imagens inspiram para mim, quando eu olho para Iemanjá, o sentido pleno do amor. Quando eu olho para a figura de Oxóssi, que está personificado por aquele silvícola, por aquele índio, aquilo me remete à minha herança ancestral divina. Quando eu olho para aquelas duas crianças, aqueles gêmeos, que são tem uma historinha bonita. Eu olho para aqueles gêmeos ali, eu olho, meu Deus do céu, é a figura da saúde, do bem-estar, da saúde plena, sabe, dessas coisas. Mas é porque aí eu terminei, fui trocar a lâmpada e fui embora. É porque você sabe o que eles representam. E a pessoa entra lá e não sabe. Ele pensa que é uma imagem qualquer. Então não tenha. Então não é para ter. É que nem essa história de negócio do Feng Shui. Aí que você decorou a tua casa com todos os adereços da cultura chinesa. É bonito? Não sei, tem gente. Eu não gosto. Eu sou acupunturista há 50 anos, quase. Eu adoro a cultura chinesa, mas eu não tenho nada de chinês pendurado na minha casa. Eu gosto da minha decoração, uma decoração mais branca, mais clean. É o meu jeito. Tá? Agora, tem... não, você tem que colocar uma luminária, uma flauta, um peixe. Puta, mas eu não gosto de luminária, de flauta de peixe. Mas se não tiver, vai atrair coisa ruim. Não é um absurdo isso. É coisa de doido. O culto é exatamente isso. É a magia cerimonial. A hora que você vai para a magia operativa, velho, aí você já tem tudo isso pronto na cabeça. É bater e funcionar. Você está falando uma coisa interessante. Produz a operação independente do que você tem na mão. Você, por exemplo, você falou uma coisa importante aí. Você não sabe o que está fazendo, tudo bem. Por exemplo, tem gente... Você lida com radiestesia e radiônica há éons, digamos assim, né? Eu tenho uma preocupação, eu tenho até vou até mostrar aqui, eu ganhei aqui, mas nunca usei. Está aqui, ó. O quê, né? Grego? Deixa eu ver. É isso aqui, ó. Eu vou ter que dar um pêndulo para você, não tem jeito. Não, você tem que dar um pêndulo para mim, mas você tem que ensinar eu a usar. Porque para mim eu acho que é se eu pegar... Te dá um pêndulo, velho. Te dá um pêndulo de grande. Eu sou um 7-1 se eu fizer alguma coisa com isso aqui. Com certeza. É claro. É isso que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer. Agora, você tem que... Não adianta você ter o melhor equipamento, você não sabe usar, né? Perfeito, perfeito. Isso aí é o que você acabou de dizer. Se eu não sei mexer em alguma coisa, se eu tenho alguma coisa inútil na minha mesa, não representa absolutamente nada. Se eu não souber para que serve aquilo, aí você me dá um presente, me dá uma pedra, você me dá um pêndulo. O pêndulo vai ficar aqui o tempo que eu viver aqui, mas ele vai ficar do jeito que você me deu, porque eu não sei mexer nele.
eu não sei fazer isso. Então, ele vai passar a ser um objeto que tem uma lembrança afetiva. Isso, decorativo, nada além disso, afetivo e decorativo. O Flávio me trouxe aqui, uma vez ele veio aqui, me lembro dele porque ele me trouxe esse presente. Isso aqui é um pêndulo dos negócios, umas maluquices que ele faz lá. Não tem a menor ideia do que seja isso. Acabou. Né? Eu só queria aproveitar, Grego, já que nós estamos falando, nós transitamos o tempo todo no programa pela alta magia. Sem dúvida nenhuma, eu estou feliz de poder falar isso. Desmistifica nesse tempinho que nós temos alta magia. Porque você fala em alta magia, a turma já pensa em... Todo mundo pensa em, Chapeuzinho, Merlin... Não, esse negócio de Chapeuzinho Merlin é magia operativa. Não, aqui tudo bem, mas é alta magia... A alta intelectualidade. Sentem medo até da palavra alta magia. Né? Porque não sei o que é isso. Para mim é alguma coisa que vai me fazer mal, ou vai fazer mal a alguém. Né? Então retiramos a palavra. Nós transitamos com a alta intelectualidade. Ótimo. Não, é uma impressão. Pela alta intelectualidade. Beleza. Tá? Não sei se você concorda comigo, mas sem dúvida nenhuma. Como você tem um público eclético, muito embora seja um público de alto nível, aí o público eclético, você fala, mas como? Mas quanto mais a gente puder esclarecer, melhor. Tá? Então, uma outra coisa que eu acho que deve, só para a gente pontuar aqui, é com relação ao sacrifício. Opa! Tá? Por que dentro de determinada cerimônia há o sacrifício de um animal? Aí, mas por que sacrifica o animal? A gente sacrifica para comer. Como assim? Para comer! Eu ainda pergunto, o que você comeu hoje? Não, me fala o que você comeu hoje. Eu comi um filé de frango com batata frita e... Então, você sabe que o frango que você comeu foi morto com requinte de crueldade? Como assim? Então. Agora, o que significa o sacrifício no culto? Tá? Cada orixá precisa de um determinado tipo de alimento para que ele se manifeste psiquicamente e biologicamente. Tá? Um filho de Oxóssi, por exemplo, é uma pessoa que precisa ter uma grande quantidade de carboidrato disponível no seu organismo, carboidrato de cadeia pequena. Ele precisa ter proteína de fácil assimilação. O que é que se dá para o Oxóssi comer quando está no culto? Dá peixe e milho. Por quê? Porque o milho, o alimento, ele é de cadeia... Mas isso já se sabia há 5, 6 mil anos atrás. Agora, quando você prepara o peixe, às vezes o peixe é difícil de pescar. Às vezes ele não é tão abundante assim. Então, quando você pesca um peixe, você separa aquele material que vai ser comido pelo grupo e um pedacinho desse peixe a gente prepara numa bandeja ou numa pecinha de cerâmica e coloca no altar e faz um agradecimento à fonte criadora, que nos deu a chance de termos o alimento para que a gente comesse e se nutrisse. E mais do que isso, alguém precisou morrer para a gente viver. O peixe precisou ser sacrificado para nos alimentar. E isso, eu dei o exemplo do peixe, que é um exemplozinho mais suave. Sim. Mas isso acontece com... Então, quem é que sacrifica o animal dentro do culto? É o indivíduo que nasceu com a mão de faca. Ele é um filho de Ogum, ele é um cirurgião. Os grandes cirurgiões hoje do mundo, Dr. Ivo Pitangui, por exemplo, um dos maiores cirurgiões, foi feito por Ogum. Era um grande cara que tem a mão de corte. Você não pode cortar alguém e fazê-lo sofrer. O sacrificador dentro do culto, ele tem o profundo sentimento de misericórdia. E no momento que ele está sangrando o animal está submetido a ele e ele está absolutamente... Eu me emociono com isso, porque não é para qualquer um. A criança ela nasce para fazer esse tipo de serviço o resto da sua vida. Ele pode ser o que ele quiser, mas no culto ele só vai fazer isso.
Então, quando tem esse negócio que mata, que grita, que não tem nada a ver com o culto, tá? A ação sacrificadora é isso. Eu vou permitir que o axé deste animal ainda permaneça ali, nós vamos prepará-lo, geralmente cozido, e o que sobrou desse animal? Cabeça e pata. A gente vai preparar uma oferenda, enquanto a gente come, nós tudo vamos simbólico, né? Tudo simbólico, porque a entidade não come nada. Então, para aquelas pessoas que falam negócio de eu já falo, o que você comeu hoje? Me conta, o que você comeu hoje? Ah, eu sou vegetariano, eu comi cenoura. Ah, tá, mas você precisa arrancar a cenoura, matar a cenoura para comer a cenoura. Tá? E a brincadeira rola por aí, e aí você tem que entrar no... Tá? Então, você percebeu que a gente vai transitando aqui embaixo, e quando você começa a falar, você vai para a alta intelectualidade do... O que eu quis dizer com o negócio da alta magia, você vai para a alta intelectualidade, para uma interpretação profunda. Tem gente que entende isso, tem alguns que não. E os que não, fica na cerimônia, tá tudo bem, bola para frente, vamos ser felizes. Tá? Para a gente encerrar, preconceito, uma palavra muito forte, mas que infelizmente existe em todo lugar. Como diminuir esse tipo de preconceito? Acho que talvez através do esclarecimento, né? Pronto. Nós estamos dando hoje. Né? Eu não tenho outra resposta, Grego. Eu acho que não tem mesmo. Não tem outra resposta para isso. Ah, falar que agora a Umbanda está sendo perseguida, o Candomblé está sendo perseguido porque o fulano, o grupo entrou lá e esculhambou, que eles são de outra doutrina, outra religião, e vandalizaram. Eu falei... Tem que ter respeito, né? Tem que se respeitar. Eu posso falar para isso? Em algum momento você teve a delicadeza, a gentileza de criar um momento de esclarecimento, tá? Tirar um dia da semana, ou a cada 15 dias, você fazer um culto só de esclarecimento, um momento como esse que nós estamos tendo aqui agora, Greg. Se permitia isso, né? Claro! Escuta, eu estou abrindo para a comunidade. Pode ser que você nunca mais pise o pé lá, mas pelo menos você foi. Não é? Para você ter uma ideia, Grego, aqui na rua onde eu moro, tem várias denominações de tudo quanto é jeito, tá certo? Sei. Eu tenho aqui, próximo daqui, tem uma denominação, ela é um cristianismo fundamentalista, eles são muito foda, e aconteceu uma coisa engraçada, naquela época que teve o problema lá com a ponte, que faltou luz e tudo mais, e que vieram me perguntar, eu vi na quinta-feira, aconteceu na quarta, eles vieram na quinta, aqui a quinta-feira tem o culto, eles aqui estava tudo escuro. E eu peguei um maço de vela, 2 maços de vela, e fui até lá, de coração aberto. Falei, pessoal, eu sei que vocês fazem o culto evangélico aqui toda noite, tudo. Eu tenho essas velas em casa aqui, para que vocês não voltem para casa, está tudo escuro, mas que vocês não voltem para casa, acendam as velas, fica, senhor, que legal, que bacana, tudo mais. Passou os 15 dias, tudo muito iluminado, tranquilo, de repente bate na porta aqui uma senhora. Escuta, o senhor foi... Ah, foi o senhor, né? O senhor falou que morava aqui no número tal. Eu vim retribuir Falei, não, absolutamente. Eu tenho muita vela aqui em casa. Ele falou, como assim? O que o senhor faz? Eu falei, não, o nosso culto. A gente utiliza bastante vela. A vela é um símbolo, ela representa um símbolo específico para nós aqui no nosso culto. Rapaz, meu amigo, como assim? Eu posso imaginar. Essas velas, elas têm aquele negócio de macumba, de negócio de umbanda e tudo. Falei, sim, senhora, mas essas velas não estavam no terreiro, estavam no depósito, que a gente tem bastante aqui e tudo mais. Ela falou, mas elas não estavam com aquele negócio, não. Eu falei, meu Deus do céu, a senhora tem no fundo do seu coração, olha bem para mim e veja aquela noite. A senhora acha que eu fui lá para criar treta com vocês? Vocês têm um papel de evangelizar as pessoas, um trabalho maravilhoso. Eu só fui colaborar com vocês. É o sentido da nossa doutrina. Nós abrimos as nossas portas para todo mundo. Tá? Quem sabe um dia vocês não vêm aqui assistir um culto. Capaz! Capaz! Assim, eu não vou dizer a denominação por uma questão de respeito, claro. Tá? Mas eu sempre quando eles vêm, eu abro a porta, recebo, pego o folhetinho e tudo mais. Eu tenho conhecimento litúrgico e tenho conhecimento escatológico, e aí eu dou meus tirinhos, né, velho? E aí vai.
Ó, Flávio, obrigado. E ó, eu acho vai aqui uma dica, vai aqui uma dica. Eu nem sei se você faz isso. Eu sei que você tem um canal no YouTube também, né? Sim. Eu acho que seria interessante você pensa a respeito, é a minha ideia, nem sei se você já fez. Pensa a respeito de fazer vídeos de esclarecimento. Quem quiser assistir, que assista, ué. Tá lá, você não vai obrigar ninguém. De repente, alguém que precise de alguma informação. Eu fiz alguns, tá, Gregor? Eu fiz Tá aí, alguns, ó. eu fiz alguns. Não com essa, É, com mas essa, com esse com essa olhar intenção. metodológico. Mas é Tá? interessante esclarecer. Não que você. Não, é aqui que, por exemplo, eu fiz um recentemente aqui, mandei para a Jovem Pan, inclusive, porque quem está assistindo aqui, eu mandei, inclusive, para a Jovem Pan, para o presidente da Jovem Pan, o Tutinha, mandei para o José Maria Trindade, que foi o jornalista que fez que teve a babaquice, a estupidez de dizer o que disse, né? Ele fez algumas menções acerca de algumas imagens que tinha no Palácio do Planalto por conta do período da transição. Ele falou um monte de merda. Desculpa, ele falou um monte de porcaria. Depois você corta isso. Ele falou um monte de... Eu fiz um vídeo explicando exatamente esse capítulo sobre Exu. Perfeito. Mas, enfim. É esclarecimento, é isso. Meu irmão, muito obrigado. Foi muito bom. Obrigado eu, velho. Muito bom. Acho que muita gente vai gostar do que nós falamos hoje. Eu tenho certeza que o seu público, seu público é um público carinhoso. Eu, vez por outra, recebo do seu público uma palavra de afeto, uma palavra de carinho. Eu sou extremamente grato, principalmente a você, Grego, que tem esse papel, de Oxóssi, né, de ser o facilitador das coisas da pessoa. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco até agora. Obrigado mesmo. Tá? Eu espero poder participar de um outro momento aqui falando de macarrão carbonado. Toda certeza. Um forte abraço, Flávio. Até a próxima. Outro para você, querido. Tchau, tchau. Gente, está vendo só? Então, eu achei que foi muito esclarecedor, apesar de eu ter frequentado muito durante a minha vida, já passei por aqui também, com todo respeito. E agora, quem quiser falar, pode falar, mas já tem um certo conhecimento, né? A gente só pode falar quando a gente conhece. É isso, gente. Mais uma missão cumprida. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.